pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar a respeito desse indivíduo aqui, ó, um alicate, todo mundo sabe, ou melhor, tesoura, né, como vocês chamam por aí. Essa aqui, tesoura de aviação, né. Vejamos aqui desde o começo, deixa eu pegar minhas referências. Isso aqui é o seguinte, é um Straight Cut Pin Snip Metal Cutter Clipper, ou abreviando, né? É comprido, né? Straight Tin Snips, mais conhecido como tesoura de aviação de corte reto. Tem algumas que são curvas para cá, outras são curvas para lá, tá bom? Em geral, vocês sabem que eu não costumo muito ficar demonstrando corte e corta muita... O alicate fica cortando fio, cabo, porque é uma coisa óbvia, né? Se eu estou mostrando aqui um instrumento de corte, é porque eu já testei e sei que ele corta e corta bem, tá bom? Eu não faço muito esse tipo de... Eu não tenho essa dinâmica, digamos assim, né? Vamos falar aqui mais ou menos com uma certa pausas, né? Porque é um assunto tão um pouquinho, digamos, um pouquinho extenso, né? Podemos abreviar também, mas ele é meio, digamos, complexo, né? Por causa dessas, né? Vocês estão vendo aqui, ó, temos dois pivôs, uma, duas, três, quatro alavancas, né? São articuladas, como já mostrei no vídeo anterior. Então, esses sistemas geralmente são um pouco complexos para a gente entender de cara, né? Então, bem, na verdade, tin snips, como eles chamam, significa pequenos retalhos, né? Ou seja, cortes curtos, né? Para resumir. Como você vê, os caras botam uns nomes assim, aleatórios, que se tornam nomes próprios, mas às vezes não coincidem com a função original, mas é uma outra história. A primeira coisa que notamos nesse alicate de aviação é que os cabos articulados, ó, tá vendo? Vamos abrir ele aqui até a mola, até a trava, né? Os cabos articulados, ó, né? Se abre e se fecha desde do primeiro conjunto aqui, né? De alavanca, esse primeiro conjunto aqui, tá? Ele tá do lado do manípulo aqui, né? Do lado da empunhadura, tá? E vocês podem ver aqui, né? Ele se abre e fecha, né? Certinho, né? Mas como ele é articulado, esse movimento se estende, né? Desta área aqui para esta área aqui, tá? Vocês podem ver, ó. Ele tem esse ponto que ele está, né, fixado aqui nesse conjunto de alavancas, né? Dos cabos anteriores. Isso aqui seriam os posteriores. Isso aqui seria ainda um cabo, apesar de serem dois cabos, duas alavancas aqui, tá? Fixas aqui por dois pivôs aqui, tá? Que são os pivôs móveis. Esses três se movem, né? Só esse aqui é fixo, tá? Então veja bem. Então essa ação aqui de fechamento desses cabos anteriores se estende para frente, para esse sistema aqui, ó. Ele puxa isso para trás, puxa esses dois cabos para trás, ó, e vai fechando ao mesmo tempo na frente aqui nas tesouras, tá bom? Então é a primeira coisa que a gente nota aqui, tá? Então, o que acontece? Esse movimento aqui, né, vai, né, para além desse pivô, vai até esse. Ele tende a transmitir esse movimento desse pivô para esse, tá? Que são movimentos de fechamento. Um fechando para cá e o outro fechando para lá, tá? Coincide aqui, né? Fechamento aqui, tá bom? Então, bem, isso significa que trata de um sistema que eles chamam, né, alavancas interligadas, um compound system, né, que eles falam. Ou seja, um sistema conjugado, tá? E que interage diversas alavancas, né? Aqui, ó, diversas alavancas, 1, 2, 3, 4, e diversos pivôs, 1, 2, 3, 4 pivôs também, né? Então, é o compound system, né? Como eu já demonstrei, né, no vídeo sobre alicate de pressão, o que é exatamente esse sistema de alavancas interligadas, né? Então, aqui, ó, vocês perceberem aqui, é difícil mostrar aqui, né? Aqui tem uma mola aqui, ó, né? Aqui, ó, né? Tem aqui, ó, tem uma mola de retorno aqui, tá? Ela faz retornar, ó. Mola de retorno dos cabos aqui, tá? Passa aqui esse pivô passa no meio dela, que ela faz uma espiralzinha aqui, estende um braço para cá e outro braço para cá a mola, tá? Né?
E notem aqui, ó, se vocês olharem bem, ó, existe uma diferença de espaçamento desse lado e desse lado aqui. Esse lado aqui, ó, até entra isso aqui, tá vendo? É mais aberto que esse, que aqui não entra nada, tá vendo? Por que isso, né? Essa diferença de abertura aqui está presente na maioria dos alicates de qualidade desse tipo aqui, tá? Se explica para disposição, né, do ajuste e fixação da mola. Por quê? Aqui dentro, não sei se vai dar para ver, talvez dê para ver aqui. Aqui, ó, nós temos uma chapa, aqui está a mola, ó, não sei se dá para ver. E aqui tem uma parte reta aqui, ó. Isso aqui é uma chapa quadrada, retangular. E do outro lado é só o próprio cabo aqui, não tem nada aqui, tá? Tá bom? Esse lado aqui, ele é forjado aqui de uma forma que tem uma chapa quadrada aqui, ó. Para apoiar a mola de uma forma reta aqui, curvada aqui, é como se fosse um freio, para que a mola não saia do lugar enquanto, ó, eu mexo, ela está sempre no mesmo lugar, porque ela está curvada aqui e esse canto aqui desse quadrado segura. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? É o passo que esse lado de cá também, né? Conta de estar preso num dos lados, tá vendo? Se move pouco, tá bom? Isso mantém uma tensão constante na mola. Sempre vai estar com a mesma tensão aqui, tá bom? De manuseio, né? Porque isso aqui tem também. Então serve de freio da mola, tá bom? Por isso que tem esse espaço. Se vocês comprarem um alicate, verem, notarem, virem isso aqui, não se preocupe, isso não é defeito não, tá? Isso é funcional. É porque a chapa quadrada vem até aqui mais ou menos, ó, dessa linha aqui, mas vem quase até a metade aqui. Enquanto que essa aqui vem aqui, ó, bem rente, né? Ao pivô. Esse aqui não, já está um pouco afastado aqui mais ou menos, nessa altura, tá certo? Por isso que desloca a ponta do alicate é deslocado para cá, porque a mola está mais para cá, percebe? Tá mais aqui, então isso aqui tenta virar um pouco para isso aqui não é defeito, tá? Então, minha gente, tome cuidado quando virem essas diferenças, não tomarem como defeito, tá? Isso é funcional, é estrutural para manter a mola alinhada dessa maneira. Tem uma curva aqui, ela é alinhada para que ela sempre acompanhe o cabo assim, ó, e sem escapar do lugar, tá bom? Então, isso aqui era uma coisa que eu queria mostrar aqui, tá? Bom, vamos seguir aqui, ó. Então, vamos lá, é para manter a tensão constante, tá? Isso aqui é uma tesoura da Midwest, não dá para ler aqui que está meio escuro, é da Midwest, americana, tá? Fabricada nos Estados Unidos, tá? Na América. É uma marca tradicional americana, com longa tradição na produção desse tipo de alicate, tá bom, minha gente? E esse em particular, não é bem para chapas grossas, não é? Esse particular, principalmente esses que tem a tesoura longa aqui, são mais apropriados para cortar, digamos, materiais mais leves, como couro, borracha, carpetes, telas de arame fino, sabe? E coisas do gênero, tá bom? De modo que essa área de corte mais longa, aqui longe do pivô aqui, não tem problema de perder potência, porque você vai lidar com materiais não muito resistentes, tá? Que não oferece aquela resistência ao corte, beleza? Então é isso. Então, essa área aqui mais longa é beneficiada pelo fato de não ter como objeto chapas metálicas como tal, tá bom? Inox, aquelas coisas todas, tá? Deixa eu ver aqui meus dados aqui, minha gente. Esses cabos aqui são uma borracha plastificada, digamos assim, sabe? Né? Tem esses pontos de apoio aqui, ó, tá vendo aqui? Esses pontos de apoio aqui, ao contrário, desculpa. Esses pontos de apoio aqui, ó, para dar uma ergonomia, né? E para que o alicate não escape, tá? De uma posição de corte. Porque os antigos alicates, quando não tinham cabos desse tipo de chapa, né, curvada, né? Essa chapa curvada aqui, e era como tesoura, mesmo, tesourão, que tinha aquele formato daquelas argolas aqui, dava muito problema do usuário de túnel do carpo, de tanto que forçava, pegava aquela argola aqui e tal, e coisa, não tinha essa mola auxiliar, então tinha que abrir e fechar a mão, certo? Abrir e fechar a mão e dava problemas na articulação, né? Aí eles desenvolveram para essa forma moderna aqui, tá? Com cargo ergonômico, tá? Esses freios aqui para não escapar, para apoiar, tá? Apoiar, você pode apoiar aqui também, que dá mais força, ó, tá bom? Assim, dá mais força e dá mais apoio para esses. É um corte mais, digamos, leve. Você quer um corte mais pesado, você vai mais para trás, que é essa posição aqui. Então tem duas posições possíveis, assim e assim, tá bom? Não sei se dá para ver aí no vídeo, acho que dá, né? Aqui e aqui, tá bom? Então,
Isso aqui é um detalhe aqui, beleza? Então, vamos continuar aqui, né? Olha, dito isso aí, né? Vamos falar do funcionamento. A primeira coisa que vocês vão reparar aqui, né? Que isso aqui é uma ferramenta híbrida, tá? Como assim híbrida? O que quer dizer isso? Quer dizer que elas são uma ferramenta mesclada, né? São duas ferramentas compostas. Então, daqui para baixo, né? Vocês podem ver que é chapa dobrada, como alicate de pressão, tem cabos emborrachados, isso aqui é um alicate. Tá? Daqui para frente é uma tesoura, né? Pode ver, tá? Aqui é mais grosso, uma chapa dobrada e tal, tem uma lâmina aqui. Aliás, esse cisalhamento é diferente da maioria, digamos assim, do que se conhece como alicate de corte diagonal, tal, alicate Lineman, né, de cabista, porque o corte, não sei se vai dar para notar aqui, ó, ele vai fechando, encostando. Isso aqui, ele é sobre, digamos assim, ele é um pouquinho mais elevado que essa parte aqui, ó. E ele é triangular nesse sentido aqui. Ele forma uma cunha, assim, ó, tá? Ele tem esse formato aqui, uma cunha. E essas lâminas são simetricamente iguais, assim, ó. Tem um relevo aqui, é mais alto aqui. Elas vão se tocando, e vão se tocando. Você, quando chega aqui na ponta, você olha por aqui assim, ó, elas estão meio separadas, tá vendo? Elas fazem uma curvatura, ó, vocês podem ver, ó, essa curva para cá, essa curvada para cá também. E quando elas agem junto, ó, da base, elas vão se juntando, tá? Vão se juntando e cortando. Por isso que ele tem essa forma aqui, tá? Você corta, né? Corta assim, ou vai até o fim e vai avançando, tá bom? E é interessante isso aqui, que ela só faz o corte na medida que elas vão se tocando, né? E depois elas fazem esse movimento e separam o objeto cortado e também, né, se juntam, tá? Tem uma tensão que elas dão uma separadinha aqui no miolo, depois elas voltam para o normal, tá? É uma forma de conduzir, assim, para os lados também. Você tem uma liberdade de vir para cá e vir para cá, porque essa aqui é curvada para cá e essa é para cá, tá? Então, né, digamos assim, você tem a facilidade de virar também nesse formato de lâmina, tá? Porque você vai encaixando aos poucos e vai conduzindo, vai virando, tá? Se bem que tem os esquerdos e os assim com orientação à esquerda e à direita também, que facilita mais ainda para fazer, tipo, cortar chapas ovais, em formato circular ou oval, tá bom, minha gente? Tá? Então, já vimos que ela né? Vamos falar sobre essa alavanca aqui, essa primeira alavanca. Ela vem aqui e se une aqui numa das extremidades, tá? Não há nada avançando para além do pivô, tá? Que nem aqui. Aqui tem a lâmina que avança para frente do pivô, né? Então aqui nós temos uma tensão aqui, né? De alavancagem, tá? Essa tensão de alavancagem, ela se dá no máximo aqui, ó, nesse ponto aqui. E daquela se distribui aqui. Então, se você for tentar fechar por aqui, por exemplo, você faz mais força do que tentar fechar por aqui. Perfeito? Que aqui está muito próximo do pivô, né? Ou seja, aqui a força, né, que é aplicada aqui é máxima aqui. Então, se você fizer o contrário, você vai ver que você tem que tensionar com mais força aqui. Está muito próximo do pivô, tá? Então, imagine você tentar abrir uma porta perto da dobradiça. Você faz mais força aqui no lado oposto e abrir, né, pela maçaneta, beleza? Esse é o mesmo efeito. Então, aqui, ó, tenho aqui para mostrar para vocês, tá? Elas são assim, ó, né? Elas se articulam presa num só ponto aqui, tá? Não tem nada cruzando para frente delas, beleza? Esse é o ponto. Então, o que acontece? Esse tipo de alavanca, você tem a maior força aqui concentrada aqui, ó, nesse ponto aqui, beleza? Tá? Aqui, assim também aqui, nesse caso como cruza, é nesse ponto aqui que você vai ter e nesse ponto atrás, mas como aqui não tem nada aqui, se concentra a força, tá vendo aqui, ó, na frente do pivô, tá? Do fulcro aqui. Então, você vai ver, né, que essa parte cruzada também, né, você vai ter a força perto do pivô. E para ambos os casos, quanto mais longa essa alavanca, maior a potência que você tem aqui, ó. Quanto mais longa ela for, mais potência vai ser aplicada aqui,
Eu já falei isso no vídeo anterior sobre rendimento mecânico, tá? Quanto mais assim, curto, sabe, menos força. Você tem que esforçar mais do que pegar aqui, beleza? Isso tudo já vimos antes, né? Então, o que acontece quando esses dois sistemas distintos, a força tende a concentrar daqui para cá, né? Digamos assim, porque aqui que entra a carga, aqui. A carga é a compressão, tá? Então, essa aqui, ao contrário, tende a concentrar daqui para cá, o esforço. Isso aqui o esforço é para cá, isso aqui para cá o esforço, tá? O esforço mecânico aqui, beleza? Então, pensando sobre esse assunto aqui, né? É a mesma coisa que você... tração. Quando você tem vamos supor que tem uma corda aqui e está solta. Quando você puxa essa corda, a tensão, o máximo que você vai dar nela é quando ela estiver retinha. A mesma coisa quando você for comprimir uma coisa, estiver meio torta, ela vai escapar. Se estiver bem reta, é difícil você mover essa coisa, tá? Beleza? Quanto mais reta, mais força cabe, tanto para puxar como para empurrar, né? Isso aqui também opera num certo sentido na hora de fechar isso aqui nesse sentido aqui, tá? Nesse sentido aqui, né? Perpendicular, tá bom? Então, simplificando aqui, ó. Os cabos, né? É como se os cabos anteriores com isso aqui, que são as alavancas que é articulada na extremidade aqui, ó, articulada aqui, fosse a extensão das alavancas cruzadas. Como se aqui fosse isso aqui, ó, fosse a extensão disso. Só que tem um problema, não é tão simples assim. Depois eu vou explicar por quê, né? Então, o esforço físico, né, de um lado, está sendo aplicado para trás, para aqui, ó, daqui para trás, você faz aqui, o esforço está sendo aplicado aqui, ó, aqui, daqui para trás. Aqui não, o esforço está sendo aplicado daqui para cá, tá? Porque esse esforço aqui, ó, de fechar já está se dando nessa parte aqui de trás. Então, esse aqui tem o esforço, vem nessa direção aqui, e o esforço dessa aqui, mecânico, vem nessa direção. Então, são direções opostas, né? Isso aqui é muito interessante, tá? Então, o esforço vem sendo aplicado, ó, aqui está o pivô, né? Vou pôr assim, ó, para trás do pivô, né? Quando você vem com a força aqui, até que chega nesse ponto aqui, ó, você está aplicando a força aqui atrás, né? E está vindo a força aqui atrás do pivô, para trás aqui, ó, está se fechando aqui, está vindo para trás aqui, se concentrando aqui e irradiando nessa região aqui, ó, todo o esforço. Até que chega nesse ponto, ela transfere para cá essa tensão. Então, ela transfere para cá. Aí, o que acontece quando você faz isso? Você tem, né, quando você faz, você tem aqui um esforço desse pivô, tá? Porque você está dando uma carga aqui, fechando ele, e um esforço nesse pivô, porque ele está cortando algum objeto aqui. Então, isso aqui se somam e também se dividem, tá? O esforço é menor do que se fosse uma alavanca com um só pivô. Esses dois pivôs vão se auxiliar mutuamente para diminuir o esforço aqui, tá? Porque você está diminuindo a carga, a força entre dois pivôs, né? Então você está tendo, não propriamente metade, porque tem uma relação de distâncias entre que tem que somar aqui, mas digamos que divide em dois o esforço. Então você tem menos esforço, tá? Do que se fosse contínuo, tá bom? Então, aí quando a força aqui, vamos abrir de novo. Quando a força que está sendo aplicada aqui passa daqui para esse lado de cá, tá vendo? Né? O que acontece? Se você soma essa força com essa força, o esforço é somado aqui. E também é dividido, né? Você soma as cargas aqui, tá? E você tem menos, né? Digamos assim, resistência, né? Porque você vai dividir esse esforço por dois pontos aqui, tá bom? Assim, a grosso modo isso, tá? Explicar isso aqui mais detalhadamente levaria um pouco mais de tempo, tá bom? Então, o que acontece? O fechamento de ambos é simultâneo, né? Apesar de que ser esse aqui que transmite a força para esse aqui, é simultâneo, tá? Não há muita diferença aqui, tá bom? Então, tá bom. Mas a coisa não acaba aí, ó. Se a gente olhar essa tesoura aqui, minha gente, na posição fechada, vou fechar ela. Se a gente observar ela na posição fechada, aqui, ó, tá vendo? Tá na posição fechada. O que a gente vai notar aqui, né? Que os cabos, né? Aqui, ó, tá vendo? Esse cabo e esse cabo, né? Se você olhar, parece que eles são contínuos, numa mesma curvatura e no mesmo alinhamento, assim, ó. Aqui, alinhado assim, tá? E aqui alinhado assim, um Vzinho aqui. Mas essa curva aqui, ó, essa curvatura coincide com essa e está numa mesma direção.
tá? Na mesma curvatura, mas quando você abre, o que acontece aqui, ó? Você vai ver que de fato, ó, esse seria o alinhamento normal, se ele fosse aberto, tá? Se fosse só um pivô aqui na frente, tá vendo? Esse seria, ó, é uma continuidade. Então, você também está sobrando cabo aqui desse lado. Desse lado é a mesma coisa, esse seria o ângulo normal. Então está sobrando cabo aqui, ó. Então, o que significa isso? Que nessa posição, esses cabos se abrem mais do que se por causa desse pivô que está mais atrás. Então, ele se abre mais do que se fosse um só pivô, né? Isso tem uma consequência, né? Desse duplo mecanismo. É como se esse alicate aqui, essa tesoura, fosse equivalente a uma outra ferramenta, só que com um cabo maior. Que um cabo maior teria, ó, aqui atrás, ela teria essa mesma abertura, mas só que aqui atrás, se seguisse essa curvatura aqui. Então teria que ser desse tamanho para ter a mesma abertura que é esse aqui. Então mais curto, né? Com mais abertura, né? O que acontece? Quando você tem mais abertura aqui, tem um fenômeno estranho, que você fecha uma área grande aqui e aqui é uma área pequena. Então, cada vez que isso aqui move um pouco, isso, né? Assim, move uma proporção de uma distância de centímetros, isso aqui se mexe em milímetros. Então, a pressão que tem aqui para cada movimento é muito maior por causa dessa abertura de cabo maior aqui, ó, mais aberto, e dá mais compressão, né? Então, você tem mais carga, né? Por área de corte, você tem mais força aplicada por área de corte, essa área aqui, ó, né? Assim. Então ela vai fechando, fechando, fechando. Isso aqui, o que acontece é que tem uma baita abertura, então que você pode fazer um grande esforço e ela para fechar um pequeno espaço. Então é muito mais força concentrada nesse espaço, percebe? Porque eles têm mais abertura. Então é como se esse cabo fosse mais comprido. Em suma é isso, é como se esse cabo fosse mais comprido do que ele é de fato, né? Pelo fato dele ter dois pivôs, um anterior que possibilita uma abertura e um posterior que vai receber toda essa carga, né? Essa carga, essa compressão, né? A partir desse pivô, passando por esse pivô e dando mais, digamos assim, menos esforço para cortar, tá? É como se ele fosse um pouquinho mais comprido, né? Se ele fosse de pivô simples, como é duplo, ele consegue abrir mais sendo mais curto o cabo. Esse é um dos... Mas isso aqui vai ficar mais claro no próximo vídeo que eu vou fazer sobre o corta-vergalhão, que o corta-vergalhão é muito mais claro essa relação, porque o cabo dele é enorme, entendeu? E tem um processo diferente de fechamento de tesoura aqui, tá? De corte. Então, por hoje é só, minha gente.